que acho que antes de acabar o último programa aqui, que deveríamos falar sobre como o batismo com o Espírito Santo aumenta todas essas coisas maravilhosas que estão no coração do cristão. E eu também concordo com isso. Deixa eu te passar essa história engraçada. O Dr. Gray mencionou algo engraçado no programa passado. Nós recebemos eletricidade em nossa casa, acho que devia ser em 1943, algo assim, bem na época da guerra, então, na realidade, era difícil conseguir qualquer coisa, porque os esforços estavam focalizados na guerra. Mas a nossa casa era a última casa da cidade, assim, quando a pessoa estava saindo, ou a primeira casa, não é? Quando a pessoa estava entrando na cidade. Então, eu me lembro que a minha mãe, logo após termos conseguido eletricidade, e o fio tinha chegado na casa e aquele negócio todo, aí ela foi, já com eletricidade, ela acendeu a lâmpada, esqueceu que tínhamos eletricidade. E ela acendeu a lâmpada e estávamos ali naquela luz meio escurecida, sabe? Não ilumina muita coisa. Acho que vocês não sabem, né? Já viram na televisão, já viram fotos na internet. Eu lembro que na minha casa a gente tinha umas 40 lâmpadas de querosene. Eu sei bem como é. Que situação, hein? Lá em Montana, de onde você vem, não tinha nada disso também. Foi ele que começou, hein? De qualquer maneira, ela acendeu as lâmpadas e estávamos ali, quando de repente ela falou: Ó, nós não precisamos mais disso, temos eletricidade agora. E aí ela ligou e aquele cômodo acendeu com as luzes, e a luz naquele cômodo aumentou 10 vezes mais com uma lâmpada do que eram com 3 lâmpadas de querosene e tal, tentando iluminar. Nunca vou esquecer isso. E essa é a diferença entre o Espírito de Deus quando você é batizado com o Espírito do Senhor. Olha, vamos explicar isso um pouco, pois creio que é muito importante e concordo que é importante. O propósito principal do batismo é para servir, e tem que ser o entendimento principal do batismo, porque foi dado para um grupo de homens que não tinham teologia, não entendiam. Não é dado para que venhamos viver uma vida santa. Olha, o Espírito Santo está envolvido em tudo que acontece conosco, todas as áreas da nossa vida. Mas o papel principal dele é nos ajudar a pregar o Evangelho, cantar o Evangelho, testemunhar para pessoas, fazer o que ele nos manda fazer, mas viver para Deus e vencer é o mesmo Espírito Santo. Só existe um Espírito Santo e é por isso que temos que compreender algumas coisas. Os dons do Espírito, para mim, são mais dominantes na vida de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, o dom mesmo. Sinais, maravilhas e, claro, vão acontecer mais do que os outros, pelo menos em relação à pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, e a introdução do sobrenatural, Hebreus 2 e 4, como no comentário em Atos 1:8, Deus dando sinais e maravilhas para apoiar os testemunhos ali. Então, o poder do Espírito Santo que veio sobre a igreja primitiva, e depois também, quando cristãos foram batizados com o Espírito Santo, e mencionamos a Rua Azusa em nosso entendimento americano do derramar do batismo. Aquilo era primeiramente para o serviço, e é uma imersão da pessoa no Espírito Santo, e voltamos para isso. A experiência inicial de salvação apresenta pessoas ao Espírito Santo, que está ali para glorificar a Cristo. Então, João 14, 15 e 16, Romanos capítulo 6, 7 e 8, são primeiramente para olharmos, com alguma exceção ou outra, para a entrada do Espírito Santo, como veio como resultado da nova aliança. E, de fato, em toda a vida, não tem como ler Romanos 6, Romanos 8, olhar para a obra do Espírito Santo ali
e dizer que é batismo com o Espírito Santo. Não é, não tem como. Então temos que diferenciar, especialmente para nossos amigos pentecostais e carismáticos que pensavam que a vitória sobre o pecado viria depois que eu fosse batizado com o Espírito Santo. Só um minuto. É aí que a maioria dos pentecostais estão. Aprendem de um lado ou de outro, talvez por tradição, que quando somos batizados com o Espírito Santo e oramos em outras línguas, que acreditamos que todos os cristãos têm que ser, porque sem isso não vão fazer muita coisa para o Senhor. Mas com isso, eles aprendem, os pentecostais aprendem, que ser batizado com o Espírito Santo te dá vitória sobre o pecado. E não dá, não é para isso. É o mesmo Espírito Santo, mas o cristão tem que colocar a fé dele ou dela em Cristo e na cruz. Então o Espírito Santo vai operar naquela vida e dar vitória sobre o mundo da carne e o diabo. O pregador tem que sair no poder do Espírito Santo para pregar essa mensagem. Creio que Paulo nos dá um entendimento disso em 1 Coríntios. Diz assim, vou começar no versículo 4 do capítulo 2. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, através da unção e do poder que ele recebeu para pregar o evangelho, a sabedoria deles tinha que depender do poder de Deus, que é a cruz. O poder de Deus para o cristão é a cruz. Temos que entender que a dívida pelo pecado foi paga e o controle do pecado foi quebrado pela cruz, pela pregação da cruz. E o cristão que recebe e crê nisso, receberá então os benefícios disso. E, naturalmente, cremos que eles devem ser batizados com o Espírito Santo, pois é o poder que eles precisam para testemunhar e cumprir sua missão ou a obra que Deus os chamou para cumprir, seja o que for. Certo, mas agora que falamos dos dois elementos e das duas experiências, vamos mencionar o que você disse há poucos instantes atrás, porque eu creio que é importante, que o batismo do Espírito Santo pode aumentar. Busquei nas Escrituras e não consigo encontrar nenhuma passagem na Bíblia que indica que o batismo com o Espírito Santo é para é, o processo da santificação. Não consigo encontrar, porque é para servir. Então, ainda assim, perdão, isso deixaria de fora toda pessoa que é salva e milhões de pessoas que não conhecem o batismo com o Espírito Santo, mas aceitaram a Jesus e, se falarmos assim, eles ficam de fora. Correto, isso não está certo e não é verdade. Fala, Dave, mas acho que a confusão é com a palavra poder. A pessoa que é salva e tem dificuldade com pecados diz: eu preciso de poder. Em um cenário pentecostal, falamos de Atos 1:8 e recebereis poder, mas isso é para servir. Então creio que existe essa confusão. Mas você tem que tomar cuidado com esse texto também, porque pode seguir um caminho ou outro. Temos que tomar cuidado, porque enquanto Jesus falou com os seus discípulos naquele dia, Atos 1:4, 5 e Atos 1:8, estava falando de poder para servir em primeiro lugar, mas Atos 2, do 1 ao 4, é a vinda do Espírito, com o poder da nova aliança, que agora se inicia na vida de todos os que acreditam. Eles receberam algo naquele dia que não entendiam e não seria explicado para eles por 14 anos, até que o apóstolo Paulo, o primeiro teólogo da igreja, começasse a explicar. Então, o poder está incluído no poder do Espírito Santo e na sua vinda, mas essa passagem aponta primeiramente para o poder sobrenatural do cristão para testificar em Jerusalém, que era o que eles precisavam. Mas nunca é explicado assim nas igrejas pentecostais. Mas precisa ser, porque em círculos pentecostais, Atos 1 e 2 é sobre o batismo, e não é sobre a vinda do Espírito Santo possibilitada pela cruz. E é isso que Jesus morreu para nos dar, uma nova aliança que foi paga por ela no Calvário, mas foi inaugurada no dia de Pentecoste. Todos os benefícios não foram explicados até vir o primeiro teólogo da igreja, o apóstolo Paulo, e o ministério dele começou 12 ou 14 anos depois. Então,
Eles experimentaram, toda pessoa viveu a nova aliança e seus benefícios, mas ninguém podia explicar em detalhes. Jesus, ele não entrou em detalhes sobre uma mudança interna e as coisas que li no último programa. Ele não entrou em detalhes, ele só queria que eles acreditassem que ele ressuscitou dentre os mortos e que era bíblico que o Messias ia morrer e ressuscitar. Para eles era novidade. E ele disse: Vocês vão ter poder para te ajudar. Era só o que ele falava: espere o poder vir. E então foi ali que o poder, que não só habitaria dentro de todo cristão que nascesse de novo desde o Pentecoste, mas podemos até argumentar sobre quando os discípulos receberam. Acho que a palavra poder, e recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós, ser-me-eis testemunhas, etc, etc. Acho que é para dois aspectos. Tem que ser, irmão Swagger, tem que ser. Mas existe uma ênfase, mesmo que eles não tenham entendido. E Jesus falou com eles não sobre os benefícios da obra do Espírito na salvação. Ele disse em Atos 1, 4 e 5: Sejam batizados com o Espírito Santo. Sei que temos que ir para o intervalo, mas no capítulo 1 de Efésios tem alguns versículos que podem nos ajudar a entender o poder que recebemos. E esse poder também é o poder que o Espírito Santo tem. Nós temos que ir para o intervalo, mas quando voltarmos, quero que você leia essas escrituras. Voltamos já.